Agora, então, nessa aula, eu vou ver com vocês, deixa eu só programar aqui direitinho, os medicamentos, então, que fazem parte, né, os fármacos que atuam no sistema nervoso central, tá bom? Existem vários, tá bom? Quando a gente for ver analgésico também, a gente vai entender alguma coisa, a gente vai relembrar alguma coisa a respeito disso aqui também. Mas eu preciso que vocês entendam que, tratando-se de sistema nervoso central, a doença mais comum, né, dentre todas as psicoses que existem, é a esquizofrenia. Ela ocupa o primeiro lugar de destaque, pois ela afeta 1% da população mundial como um todo, né? Então, a doença esquizofrenia e as ansiedades, elas são as doenças mais comuns do sistema nervoso central e vocês verão muitos pacientes recebendo medicamentos que eu vou relacionar aqui para vocês. Então, vamos lá, falando da esquizofrenia, a esquizofrenia, só para que a gente entenda mais ou menos o que acontece com o paciente que tem esquizofrenia, ela pode ter dois tipos de sintomas. Sintomas positivos, como vocês estão vendo aí do lado esquerdo, e sintomas negativos. Os sintomas positivos é quando a pessoa delira, alucina ou tem um discurso desorganizado. Já os negativos, ela tem um embotamento afetivo, ou seja, ela não demonstra afetividade, ela pode apresentar alogia, que é uma pobreza de discurso, então aquela pessoa que não consegue conversar. Essa abulia é a diminuição da capacidade de realização de tarefas, né? É uma pessoa apática, ela não consegue desenvolver tarefas mesmo que simples, né? E muitas pessoas que têm esquizofrenia de sintomas negativos, elas apresentam também déficits cognitivos. Então, normalmente não são pacientes que conseguem, pessoas, né, que conseguem ter uma vida e desenvolver uma vida sozinhos, né? São pessoas que com algum grau de dependência cognitiva e isso faz com que essa pessoa tenha que ser acompanhada sempre por algum outro tutor, né? Bom, a esquizofrenia ela vai ser tratada com medicamento anti-esquizofrênico, né? E nós temos dois tipos de medicamentos anti-esquizofrênicos. Os de primeira geração, que vocês estão vendo aqui, e os de segunda geração. E eles estão relacionados aos sintomas positivos e negativos que a gente acabou de ver, tá? Então, esse típico aqui, ó, de primeira geração, é o haloperidol, o flupentiol ou clorpromazina. São medicamentos que tratam pacientes com sintomas positivos. Olha lá, quais são os sintomas positivos? Então, pacientes com delírio, com alucinação, com discurso desorganizado, normalmente são tratados com esta primeira categoria aí que vocês estão vendo dos medicamentos. E os fármacos atípicos, ou seja, de segunda geração, eles tratam já mais os sintomas negativos. Quais são os sintomas negativos? Olha lá, ó, embotamento afetivo, alogia, abulia, déficit cognitivo. Então é a clozapina, a quetiapina, ziprasidona, são medicamentos que tratam já pacientes com aqueles graus é ótimo, né? Com os graus de dependência cognitiva, né? Como a gente viu. Talvez, pessoal, não seja comum vocês pegarem um paciente em uma clínica, por exemplo, fazendo uso desses medicamentos, tá bom? Talvez mais comum seja pacientes tratando ansiedade, que a gente vai ver já nos próximos slides aí na sequência, tá? Mas, caso alguém faça estágio ou vá em uma clínica de reabilitação cognitiva, é possível que tenha bastante contato com pacientes nesses sinais e sintomas aí. Quais são as principais reações adversas, então, desses medicamentos que nós vimos aí de uma maneira geral, tá? Como eu disse, eu não vou conseguir passar para vocês aqui individualmente, como se fosse um bulário, todos, né, os medicamentos. Então, não dá para a gente pegar um medicamento e desdobrá-lo pelo tempo que a gente tem. Mas dá para fazer mais ou menos uma média aí do que de quais são as reações adversas e a partir delas a gente conseguir de forma efetiva montar um plano de cuidados, como eu coloquei para vocês aqui, cuidados de enfermagem específicos para aquele grupo, né, de medicamentos. Então, normalmente um paciente que toma um medicamento anti-esquizofrênico, ele pode apresentar agranulocitose, que é a diminuição dos glóbulos brancos. Como que o paciente vai saber que ele tem diminuição dos glóbulos brancos? Normalmente o médico, né,
que receita esse tipo de medicamento, né, essa classe de medicamentos para tratamento da esquizofrenia, ele sabendo, né, desta reação adversa que o medicamento pode causar, ele já faz a solicitação de exames de sangue. Então, vai ser através, né, por meio de análise de exame de sangue. Mas o que é bastante comum e que a enfermagem consegue identificar é que como esses medicamentos eles mexem com o sistema nervoso central, ou seja, com o centro de comando cerebral do paciente, eles também podem apresentar hipotensão. Então, é bem comum um paciente que toma um medicamento anti-esquizofrênico ter hipotensão, né? Ou apresentar convulsões, ou ainda aumento de massa corporal. Então, são reações que nós conseguimos acompanhar mesmo sem o apoio, né, ou o suporte de um exame, por exemplo. Então, por que eu coloquei para vocês aqui? Porque é apropriado que se você está cuidando, né, de um paciente que faz uso dessa classe de medicamentos, que você faça, por exemplo, a verificação, primeiro cuidado de enfermagem, que você faça a verificação da pressão arterial desse paciente, com maior frequência, com maior atenção. Por quê? Porque você sabe que aquele paciente tomando essa classe de medicamentos pode apresentar uma hipotensão, por exemplo, né? Então vejam, é mais ou menos assim que a gente vai construindo um cuidado de enfermagem relacionado a uma classe de medicamentos, né? De qualquer forma, eu coloquei uma lista de cuidados aqui para vocês, olha lá. Vocês sempre têm que verificar o local de armazenamento desse medicamento. Normalmente, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, eles são medicamentos que eles são sensíveis à luz. Então, são medicamentos que têm que ser guardados em locais fechados, longe de altas temperaturas, então eles não suportam o calor, né? É importante que a gente faça a verificação do prazo de validade sempre antes da aplicação. Lembrando, gente, que na farmacoterapia, né, hospitalar, não é só a enfermagem a responsável por tudo isso, né? Então, é um grupo de profissionais que atuam aí na administração segura de medicamentos. Então, quando a gente fala assim, a gente tem que lembrar que quem atua também na administração do medicamento, não diretamente, mas que participa do processo, é a rede de farmácia. Então, o pessoal da farmácia do hospital também ele estará responsável, né, por estas ações. Então, certamente o medicamento que for distribuído na unidade, né, que tem lá, chega até a unidade, ó o gato aqui para vocês verem, vou deixar ele aqui. Então, certamente, esse medicamento, quando ele chega aí para vocês na unidade, ele já vai ter passado, né, por todo o crivo do pessoal da farmácia. Mas, mesmo assim, gente, a gente tem que lembrar que todo mundo é passível de erro. Então, por isso que quando a gente pega um medicamento para aplicar no paciente, a gente tem que fazer toda a verificação antes dele ser aplicado, porque a gente sabe que pode acontecer esse erro. Então, imagina você dentro de uma unidade hospitalar aplicar o medicamento vencido, né? Isso é algo que a gente não pode conceber, então é importante que a gente faça a verificação. Ah lá, identificação correta de frasco com rótulo, dosagem, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né, lá na aplicação da pomada. Então, vai se aplicar a todo tipo de medicamento. A gente sempre vai certificar-se das regras dos 5 certos. Por que eu pus 5 e não pus 13? Porque minimamente esses 5, tá, gente? É importante que minimamente esses 5 vocês saibam. Verificar sempre os sinais vitais, olha lá, ó, antes e após ministrar os fármacos, considerando o período de absorção de cada um, e não ignorar as queixas do paciente referente aos efeitos colaterais dele. Então, nesse caso em específico, né, dos anti-esquizofrênicos, é importante que a gente faça, como eu disse para vocês, a verificação da pressão arterial, porque uma das reações adversas desse medicamento é a hipotensão, por exemplo. Então, é importante que vocês saibam disso daí. Os medicamentos ansiolíticos, né, eles servem para tratar, então, a ansiedade. Então, a gente já viu os anti-esquizofrênicos e agora a gente vai ver os ansiolíticos. E uma pessoa com ansiedade, ela sempre tem sentimentos de tensão, de preocupação e bastante estresse. E são esses sintomas que ela
tem a intenção de tratar com os medicamentos. E quais seriam eles? Olha lá, ó. Existem 3 classes de medicamentos ansiolíticos, que são os barbitúricos, os benzodiazepínicos e os agonistas dos receptores do 5-HT1A. Os barbitúricos, eles têm efeito hipnótico sedativo. Vamos gravar ou vamos analisar bastante este nome, né? Hipnótico sedativo. Sedativo significa que faz a depressão do sistema nervoso central, né? E isso é bastante preocupante, porque um paciente que vai ficar sedado, ele tem as respostas neuronais ou neurológicas dele diminuídas, né? E uma das respostas mais frequentes de diminuição é a frequência respiratória. Quando o paciente entra em uma sedação profunda, ele para de respirar. E isso é muito grave, porque ele pode entrar em uma parada respiratória. Essa parada respiratória, certamente, se não tratada, irá evoluir para uma parada cardíaca. E uma parada cardíaca ou uma parada respiratória que seja é uma condição muito grave ao paciente, né? Então é uma coisa que a gente jamais quer presenciar dentro de uma clínica, né? A gente está ali para tratar e não para complicar o paciente. Então a gente não quer que o paciente tenha uma complicação tão grave dessas, né? Então vamos lá, os barbitúricos, eles foram a primeira classe de medicamentos que surgiu aí para tratamento da ansiedade e que eles causam sim uma hipnose e uma sedação, mas em um grau leve, né? Ajustando-se a dose aí ao paciente, o paciente certamente não vai entrar num sono profundo, mas é importante que a enfermagem fique ligada nesse principal a reação adversa que ele pode ter. Então, olha lá, ó. Qual que é o medicamento mais comum? E esse daqui vocês vão ver com bastante frequência, tá bom? É o fenobarbital. O fenobarbital, então, ele vai causar uma hipnose e uma sedação no paciente que esteja em tratamento de ansiedade. Os benzodiazepínicos, eles têm um efeito de sedação também. E aí, mais uma vez, efeito sedativo, depressão do sistema nervoso central, principalmente frequência respiratória, cai. Então, é mais um medicamento que a gente tem que tomar atenção. O benzodiazepínico, ele foi a primeira classe de medicamentos para tratamento de ansiedade, né? Só que por ser a primeira classe de medicamentos, ele causava sono muito prolongado, né? Uma sedação muito profunda. Então, ele é usado com bastante crivo aí pela equipe médica, justamente pelos efeitos que ele pode causar, tá bom? E a última classe dos medicamentos ansiolíticos são os agonistas dos receptores de 5-HT1A. Eles tratam ansiedades mais leves ou até moderadas, né? Que é a tal da buspirona. Também tem efeito sedativo, então a gente também tem que ficar ligado em relação à frequência respiratória do paciente, porque tendo efeito sedativo, o paciente entra em sono, né? Entra em estado de sono, e isso pode fazer com que ele deprima o seu sistema nervoso central. E aí, deprimindo o sistema nervoso central, ele pode reduzir a sua frequência respiratória a nível tal de entrar em uma parada respiratória, que é uma condição bastante grave, tá bom? Então, assim como eu deixei no outro, eu deixei aqui para vocês as principais reações adversas que pode ter. Olha lá. A primeira delas é depressão respiratória grave, mas o paciente pode ter vertigem, pode ter náusea, pode ter cefaleia, comprometimento da coordenação, ele pode ter confusão mental, amnésia, afetar habilidades manuais. Então, veja, um paciente que toma um medicamento ansiolítico é um paciente que não consegue ter uma coordenação motora fina muito aguçada, então ele tem dificuldade para escrever, para desenhar, ele tem dificuldade muitas vezes para realizar atividades manuais, né, que necessitam de bastante detalhe. Então é importante que a enfermagem saiba disso, porque nem sempre o paciente está fazendo o corpo mole, né? A gente tem que entender que o medicamento pode deixá-lo num estado dessas condições aí, em um estado em que ele não consegue mesmo realizar algumas atividades de coordenação. Por quê? Porque ele está fazendo o corpo mole e não consegue? Não, muitas vezes porque o medicamento está causando esta reação, tá bom? E aí, gente, como ele causa essa reação adversa, que a gente considera uma reação adversa muito grave, que é a depressão respiratória, eu coloquei para vocês
neste slide aqui, um medicamento e um conceito que a gente vai aprender novo agora, que se chama antagonismo. O que é isso? Olha lá, antagonismo na farmacologia se refere aos compostos químicos que se ligam a determinados receptores neurológicos, porém eles não o ativam e impedem que componentes que ativariam este receptor se liguem lá. Então, ele é o oposto do antagonismo, é o agonismo. Então, vamos entender aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês. Aqui, ó, vamos supor que o paciente esteja tomando um medicamento ansiolítico, né? O medicamento ansiolítico, ele precisa ser aceito para funcionar nesse receptor que vocês estão lendo aqui, ó. Então, imagina que essa parte amarelinha não tem. O receptor é esta parte côncavazinha aqui, ó. Então, este receptor, ele tem que receber o medicamento, a substância química, né? Então, vamos lá, se é um ansiolítico, ele vai receber esse ansiolítico aí. Só que, se eu não quero que esse medicamento se ligue a este receptor, eu administro um medicamento antagonista. Ou seja, olha o que fez aqui o medicamento antagonista. Quando o fármaco tenta entrar, ele encontra uma tampinha no receptor. Por quê? Porque o antagonista, ele faz justamente isso. Ele se liga ao receptor antes que o medicamento faça isso. E aí ele não deixa esse medicamento continuar agindo. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que a gente fez um medicamento em que o paciente teve a depressão do seu sistema nervoso central de uma forma muito severa, né? E ele teve uma depressão respiratória. Por mais que a gente faça o atendimento desse paciente, tentando fazer com que ele volte dessa depressão respiratória, o que efetivamente vai fazer ele voltar da depressão respiratória é o medicamento parar de fazer efeito. E como que o medicamento para de fazer efeito? Se ele parar de se ligar ao receptor para aquele efeito. Então, quando a gente quer reverter a ação do medicamento, a gente faz esse antagonista. Não é que a gente reverte a ação, a gente impede que ele continue agindo. Por quê? Porque, na verdade, ele não consegue mais se ligar à célula. A célula se tampa lá, ela fecha. Então, o antagonista, ela fecha esta célula, né? Célula não, ela fecha o receptor da célula e aí o medicamento já não consegue se ligar mais para fazer o efeito que ele tinha que fazer. Então, quando a gente faz um medicamento antagonista, a gente ocupa o lugar do receptor com este medicamento e o medicamento que estava fazendo efeito agora não vai mais conseguir se ligar ao receptor e aí a gente inibe a ação deste medicamento na célula, tá bom? Esse conceito eu precisava passar para vocês. E aí, ó, só para vocês verem, quando a gente faz um benzodiazepínico, por exemplo, que vocês viram aqui, ó, que é o clordiazepóxido. Quando a gente faz esse medicamento e o paciente entra num sono muito prolongado e tem, por exemplo, a depressão do seu sistema nervoso central e depressão respiratória, que é uma complicação que a gente não gostaria que o paciente tivesse, o médico receita um antagonista, que é o flumazenil. O paciente recebe esse medicamento e é quase que imediato. Por quê? Porque este medicamento que está circulante lá, que seria o benzodiazepínico, por exemplo, ele não se liga mais aos receptores das células e aí esse medicamento para de fazer efeito, né? Ele para de se ligar e fazer efeito. Então, o flumazenil é um antagonista de um benzodiazepínico, por exemplo. Eu deixei só este medicamento antagonista aqui, porque ele é o mais comum dos medicamentos antagonistas dos ansiolíticos, tá bom? Vocês talvez vejam com frequência. Onde vocês verão com maior frequência? Talvez em UTI, tá bom? Ou mesmo em pronto-socorro. Normalmente são pacientes em condições um pouco mais graves, né? Que acabam utilizando esse tipo de medicamento. Outro lugar que é bastante comum, que vocês podem presenciar o uso do flumazenil, por exemplo, é em centro cirúrgico. Por quê? Porque são feitos muitos medicamentos que atuam na depressão do sistema nervoso central para que o paciente durma, né, e faça uma anestesia, por exemplo. E aí, na hora de reverter esse quadro, o médico acaba lançando mão do uso do flumazenil, por exemplo, tá bom?
é um exemplo, não é que seja uma regra não, isso daí, tá? Bom, também é outro conceito que vocês precisam ter em mente, por quê? Porque é uma questão também que pode cair em prova aí para vocês, tá bom? E aí aqui eu deixei de novo mais os principais cuidados de enfermagem que vocês podem ter. Vejam que não muda muito do anterior, né? E a única coisa que eu enfatizei aqui foi que na verificação dos sinais vitais, antes e após a administração do medicamento, a gente deve considerar, né, uma atenção maior à frequência respiratória. Isso porque o sistema nervoso central deprimido, o paciente vai ter uma redução da frequência respiratória e isso pode ser uma situação grave para ele, tá bom? Eu vou terminar esse vídeo aqui e vou deixar no próximo vídeo os medicamentos de alta vigilância, que é outro conceito também. É outro conceito também que eu preciso passar para vocês nessas aulas, tá? Mas de classe de medicamentos nós acabamos esta aula por aqui, tá? Até já, pessoal.